Oi, meu nome é Fernando Aredes e hoje vamos fazer uma reflexão em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 30. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde ele estava. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Por quê? Ele estava ensinando os seus discípulos. Ele estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que Jesus desejava comunicar, mas tinham receio de questioná-lo ou inquiri-lo a este respeito. Meus irmãos, andar com Cristo é ver muitas maravilhas e manifestações de milagres, e ver pessoas sendo alcançadas, amenizadas, temperaturas baixando quando nós falamos e oramos. Muitas pessoas são ajudadas, mas também quando entramos nesse caminho chamado caminho estreito, somos aprendizes, somos alunos. Certa vez eu ouvi uma pessoa me falar: eu já fiz 2 seminários e creio que não existe mais nada que eu tenha que aprender a respeito da Bíblia. Quando ele falou aquilo, eu senti uma aflição dentro de mim, porque eu sabia que isto era um engano. Não estou desmerecendo o seminário, a teologia, mas o aprendizado não para ali. O aprendizado é muito superior quando andamos de perto com Cristo. E não basta somente conhecer, mas também praticar, vivenciar. E no caminho com Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus de quando em quando nos separa para ensinos particulares, para um período de ministrações específicas. Às vezes temos um ministério de pastor e lutamos para ser evangelistas, ou somos evangelistas e queremos ser mestres. Mas quando identificamos e encontramos o nosso ministério por causa da orientação e do ensino do Espírito Santo, então somos muito bem-aventurados. A questão primária é ter este tempo com Cristo, é dedicar-se a andar com Cristo e dar o seu tempo particular com Ele, para, em particular, também ir descobrindo qual a vontade, a revelação, o entendimento. E olha, muitas coisas que o Senhor me falou, eu não entendia, eu só anotava no caderno conforme eu percebia isto ou aquilo, mas não entendia. Era uma explicação, ou pela palavra não era claro para mim. Porém, eu guardava aquela passagem e de quando em quando, orando a Bíblia e lendo a Bíblia e fazendo uma reflexão na Bíblia, essas coisas iam fluindo. Aprendi que o aprendizado é contínuo. O aprendizado não é imediato, estanque. Não, ele prossegue. Ele sempre vai crescendo conforme vamos buscando o Senhor. Vale lembrar que várias vezes você leu a Bíblia, 1 vez, 2, 10 vezes, e sempre que você lê, você encontra algo novo. Algo que antes você tinha visto, mas não tinha olhado, não tinha percebido. Mas de repente, em algum momento, você leu e aquilo foi a palavra rema. Algo diferente tem ali. E Deus estava te mostrando algo novo. Havia um estudo, um ensino direto do Espírito Santo pela própria palavra dele. E assim eu fui entendendo que o próprio Senhor Jesus dedica também o seu tempo ao ensino para com seus discípulos. Discípulos já são aqueles que estão seguindo Jesus, estão caminhando com Cristo. E, em particular, recebe essas aulas diferenciadas que vão somando o seu entendimento. Aquilo, o óbvio, o conhecimento geral e depois conhecimentos específicos
inclusive na descoberta do seu próprio ministério, que ele vai se aflorando, se espalhando. Então vamos entendendo que o crescimento nunca é um só. O crescimento é eterno. Começamos de glória em glória, e de revelação em revelação, e de entendimento em entendimento, somente conforme nos humilhamos, quebrantados, e não queremos dominar a Bíblia, mas entendê-la em humildade, entendê-la em quebrantamento. Não ser o Senhor da Bíblia, mas permitir que a Bíblia, a palavra do Senhor, seja a nossa direção. Ela é quem vai nos ensinar, e é pelo poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, sem a ação do Espírito Santo, ela apenas vai mostrar e identificar os meus erros. Mas quando eu tenho o Espírito Santo, a unção muda, e eu começo a perceber que o nosso intercessor, o nosso ajudador, nosso professor, o nosso mestre, ele estará sempre ensinando sobre isto e aquilo, os pormenores, as curvas, as chamadas minúsculas curvas. Vamos aprendendo cada vez mais. Jesus dedicava de quando em quando esse tempo de ensino, como se lê no versículo 31 do capítulo 9 de Marcos. Eram ensinos que eles ouviam, entendiam, não entendiam, não. Eles tentavam entender, mas tudo era muito novo. Eram palavras proféticas que ainda iriam acontecer, e muitas coisas estão sendo discutidas hoje, neste tempo que estamos tão próximos e na porta do Apocalipse. Doutores, teólogos estão discutindo como será, como não será, ora por revelação, ora por eles mesmos. E aí a confusão é grande. Porque quando um homem procura entender a Bíblia por si mesmo, sem se humilhar antes diante do Espírito Santo, provavelmente ele vai ter interpretações pessoais, mas não as divinas. Porém, quando a pessoa se humilha diante do Altíssimo e começa a fazer uma leitura e reflexão, aqui vem uma diferença que eu aprendi com o mestre, um reitor idoso, que ele comentou numa palestra. Eu li a Bíblia muitas vezes. Muitas vezes. Eu li. Depois de uma experiência com Cristo Jesus, eu parei de ler a Bíblia. E então eu comecei a meditar na Bíblia, a refletir na Bíblia, a procurar mais, botar uma lupa. Eu já não estava mais com lentes de óculos, eu estava com lentes de lupa. Eu queria entender os pormenores desta ou daquela parte. Então a Bíblia tornou-se prazerosa, porém eu li menos, porém com mais qualidade, com mais entendimento. E quando ele levava normalmente 1 ano para ler a Bíblia, ele passou a levar, digamos assim, uns 2 anos. Mas foi de um ganho incrível e impressionante, porque ele passou a refletir, meditar. E é como o Senhor falando com ele em particular, com uma dedicação e uma disciplina muito acima da média, tornou-se um mestre. De fato, ele compreendeu coisas que muitos apenas acham, mas ele já sabia. E dentro da palavra de Deus, muitas coisas são reveladas. Lemos, ouvimos, está aqui, está lido, mas não entendemos. Um pouco na frente, se nos humilharmos, começaremos a entender. E a palavra do Altíssimo não se detém, não para. Basta você se dedicar a ela. Por quê? O Senhor Jesus, ele separa pelo poder do Espírito Santo, e hoje está operando em nós o Espírito Santo. Ele separa esses tempos para nos ensinar e nos revelar muitas coisas particulares e preciosas, quando poderemos no futuro ajudar outras pessoas. Que o Senhor nos capacite, nos desperte, mas que antes disso, que nós nos humilhemos diante de Cristo, suplicando esse aprendizado, esse entendimento, onde temos um prefáciozinho aqui em Marcos 9, do 30 ao 32,
que no final do ensino muitas coisas eles não entendiam, porém depois de digerido o assunto, entendido, mais na frente eles começaram a entender. E aí sim puderam ajudar muitos outros. Que o Senhor nos use e nos abençoe para esta obra em nome de Jesus. Amém.